Módulo 2. Curso da NBR ISO 13485, versão 2016. Produtos para a saúde, sistema de gestão da qualidade. Módulo 2. Vamos considerar nesse módulo introdução, escopo, referências normativas, termos e definições. E analisar alguns requisitos normativos da seção 4, que vão do requisito 4.1 até o requisito 4.2.5. Introdução. A NBR ISO 13485 é um conjunto de normas que busca reforçar os fundamentos para que fabricantes de dispositivos médicos forneçam produtos padronizados e de qualidade. De fato, vai além e engloba responsabilidades e regulamentações relacionadas à segurança e à qualidade do sistema de gestão da qualidade de organizações fornecedoras de produtos de saúde. Procedente da NBR ISO 9001, certificado internacionalmente reconhecido, a NBR ISO 13485 importa e adapta as definições da ISO para o universo da fabricação de aparelhos para a medicina. Funciona a partir de prescrições e precisa de um sistema de gestão da qualidade documentado de forma apropriada. Baseia-se no ciclo PDCA, tá? De forma idêntica da ISO 9001 e foi criada para estabelecer as conformidades regulatórias particulares do campo de atuação da medicina. O conceito visa implementar mudanças que, sempre que seguidas e repetidas, acarreta em processos otimizados. Então, ela baseia-se no ciclo PDCA, que as normas da família ISO a partir de 2015 estão todas revisadas e são baseadas no ciclo PDCA, tá? E ela foi criada realmente para estabelecer as conformidades regulatórias particulares do campo de atuação da medicina, porque é uma norma de dispositivos médicos, é uma norma relacionada à saúde. Então, o importante é que esse conceito vise implementar mudanças. E nós sabemos que as mudanças, a partir do momento que elas são seguidas, são colocadas em práticas e padronizadas, isso vai acarretar em processos otimizados. Ciclo PDCA. Vamos falar um pouco com você sobre essa ferramenta gerencial. Muito importante, deve ser usada em um sistema de gestão. A primeira fase do ciclo PDCA é o P de planejamento. Você identificou um problema, tá? Determinada falha, você vai iniciar fazendo um planejamento. Nesse planejamento você vai definir meta voltada para resolver o problema, você vai definir o método que você vai tratar o problema, aí vai investigar o problema e com base nessa investigação você vai elaborar um plano de ação com ações corretivas focadas em resolver o seu problema. Feito isso, você vai para a segunda fase. Você vai executar o seu plano que você estabeleceu na primeira fase do PDCA. Você não elaborou um plano de ação na primeira fase, então agora, no D, na segunda fase, você vai executar o plano de ação. E para executar o plano de ação, você tem que treinar as pessoas, você tem que educar as pessoas, que você vai estar mudando o processo. Tá? E você vai ter que executar, de fato, aquelas ações corretivas.
que foram estabelecidos no plano de ação lá na primeira fase, no planejamento. E nessa execução você vai coletando dados para ter evidências de que realmente as ações estão sendo implementadas e os resultados. Tá? E com base nisso você vai para a terceira fase do PDCA, que é o checar. Você vai checar se realmente os resultados estão compatíveis com aquilo que você planejou lá na primeira fase. Então, de fato, o P, o D, agora o C é o próprio checar. Onde você vai comparar a meta que você estabeleceu com os resultados. Tá? Feito isso, você vai para a última fase, que é o A, que é o action, onde você vai agir. Tá? Porventura, se alguma situação, alguma ação corretiva não foi implementada corretamente ou não está gerando o resultado que você espera, para resolver o seu problema é hora de você agir, onde você vai corrigir determinada falha. Tá? Você vai realmente agir de forma buscando eliminar o seu problema. Tá? E o interessante é que existe o PDCA e o SDCA. O PDCA você busca melhoria. Tá? Então você tem um problema, você planejou, você executou, você checou e você atuou. Tá? Então qual que é o seu foco ali? Realmente fazer com que elimine o problema. Por que eu falei no SDCA? O SDCA, o S é de standard, onde você vai padronizar o processo. Você rodou todo o PDCA e conseguiu o resultado? Então, a partir de agora, você vai executar daquela forma que você estabeleceu no plano de ação, seguindo aquelas mudanças, você criou um outro padrão de atividade. A partir do momento que você cria um padrão de atividade, melhorou o processo, e aquilo vai ser incorporado na rotina, todo dia as pessoas vão passar a fazer aquela nova metodologia, então você passa a rodar o SDCA. É o padrão. Você vai fazer com que as pessoas realmente sigam aquele novo padrão. Essa é a estrutura do PDCA. E a Capacitar também tem esse treinamento disponível. Tá? Caso você tenha interesse, pode consultar o nosso site que você terá a oportunidade de conhecer mais de forma mais ampla, de forma mais detalhada, como que é essa metodologia PDCA. Item 1, escopo. Essa norma especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade, onde uma organização precisa demonstrar sua habilidade em fornecer produtos para a saúde e serviços relacionados que consistentemente atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos regulatórios aplicáveis. Então, essa norma está voltada a atender requisitos do cliente, requisitos regulatórios aplicáveis, e também demonstrar habilidade em fornecer produto para a saúde com qualidade e segurança. Portanto, essas organizações podem estar envolvidas em um ou mais estágios do ciclo de vida, incluindo projeto e desenvolvimento, produção, armazenamento e distribuição, instalação ou assistência técnica de um produto para a saúde, bem como o projeto de desenvolvimento ou o fornecimento das atividades associadas, por exemplo, suporte técnico. Tudo isso vai estar envolvido dentro de um processo, de um sistema de gestão relacionado aí à fabricação de dispositivos médicos. Essa norma também pode ser usada por fornecedores ou entidades externas que forneçam produto, incluindo os serviços relacionados ao sistema de gestão da qualidade a essas organizações. Os requisitos dessa norma são aplicáveis às organizações independentemente do seu tamanho e tipo, exceto quando explicitamente declarado,
se os requisitos forem especificados como sendo aplicáveis aos produtos para a saúde, os requisitos serão igualmente aplicáveis aos serviços associados, conforme fornecidos pela organização. Então, podemos dizer que, no parágrafo anterior, quando fala ali que os fornecedores ou entidades externas que fornecem produtos podem também ser incluídos nesse sistema de gestão, vai depender muito da organização, porque existem determinados segmentos onde as próprias organizações estabelecem que seus fornecedores, para se manter no quadro de fornecedores aprovados, devem também buscar esse tipo de certificação, dependendo do que é fornecido para a organização, para que ela tenha mais segurança na matéria-prima ou no que ela está adquirindo. Tá? Isso faz parte. O mercado ele tem muito dessa situação. E também, como se está envolvido produto relacionado à saúde, então se torna cada vez mais necessário buscar esse tipo de sistema de gestão para que realmente as organizações tenham mais segurança e que realmente o processo seja muito suave na forma de gerenciar e gerar os resultados que as organizações buscam por meio dos seus objetivos, de suas metas, que é a sustentabilidade dentro do segmento que as organizações estão inseridas. Os processos requeridos por essa norma, ISO 13485, que são aplicáveis à organização, mas que não são por ela executados, são de responsabilidade da organização e contabilizados no sistema de gestão da qualidade dessa organização por meio de monitoramento, manutenção e controle dos processos. Então, ou seja, a organização terceirizou determinada etapa do processo. Tá? Ela tem a responsabilidade por todo o monitoramento, manutenção e controles dos processos. Então, o próprio parágrafo menciona isso. Tá? Ou seja, os processos requeridos por essa norma, que são aplicáveis à organização, mas que não são por ela executados, são de responsabilidade dela. Então, a organização tem uma planta, tá? E ela vai terceirizar uma determinada parte do processo, porque ela não tem mais como ampliar no momento e tem uma demanda de aumento de produção. Ela vai alugar um outro galpão, uma outra área para executar determinada parte do processo. Ela continua sendo responsável, tá? Por mais que aquilo tenha sido terceirizado, e todo o gerenciamento tem que ser transferido para aquele outro local. Então, monitoramento, treinamento, manutenção, controles devem seguir junto com o processo e também serem executados, porque a organização continua sendo responsável. Se os requisitos regulatórios aplicáveis permitirem exclusões de controles de projeto e desenvolvimento, isso pode ser usado como justificativa para sua exclusão do sistema de gestão da qualidade. Estes requisitos regulatórios podem fornecer abordagens alternativas que devem ser abordadas no sistema de gestão da qualidade. É responsabilidade da organização assegurar que as declarações de conformidade com esta norma reflitam qualquer exclusão de controles de projeto em desenvolvimento. Então isso tem que estar muito claro, isso tem até que estar mesmo escrito em algum documento do sistema de gestão, deixando claro o porquê um determinado requisito não está sendo aplicado ao sistema de gestão, mas desde que a norma dê
essa abertura para que a organização possa fazer isso, mas isso tem que ser justificado e tem que ser documentado. Então, se qualquer requisito nas seções 6, 7 ou 8 dessa norma, que é a 13.485, não for aplicável devido às atividades executadas pela organização ou à natureza do produto para a saúde para o qual o sistema de gestão da qualidade é aplicado, a organização não necessita incluir tal requisito em seu sistema de gestão da qualidade. Para qualquer seção determinada a não ser aplicável, a organização registrará justificativas conforme descrito no item 4.2.2. Então, existe essa possibilidade dependendo do produto a ser fabricado. Mas tudo isso tem que ser muito bem claro, tem que ser muito bem justificado, tá? E tem que estar de acordo com o que a norma rege. Então, tem que ficar muito atento a esse aspecto. E tem 2 referências normativas, traz a seguinte orientação. Para referências datadas, somente a edição citada se aplica. Porém, para referências não datadas, a última versão do documento referenciado, incluindo quaisquer alterações. Então, essas são as orientações no que se refere ao item 2, referências normativas. Item 3, termos e definições. Nós relacionamos nesse slide apenas os termos. Agora, estes termos e definições estão disponíveis lá nos materiais complementares deste curso. Então, alguns termos que são utilizados na ISO 13485 são nota de aviso, representante autorizado, avaliação clínica, reclamação, distribuidor, produto para saúde implantável, importador, rotulagem, ciclo de vida, fabricante, produto para saúde, família de produtos para saúde, avaliação de desempenho, acompanhamento pós-comercialização, produto adquirido, risco, gerenciamento de risco, sistema de barreira estéril, produto para saúde estéril. O requisito 4, que é a seção 4, por assim dizer, é o sistema de gestão da qualidade. Então agora nós vamos começar, você vai começar a montar o seu sistema, vai começar a ver o desenho, como vai ficar o seu sistema da qualidade. Então, lembra do PDCA. Então agora você vai estar planejando o seu sistema da qualidade. Já começa a pensar com isso, com o PDCA. Então o item 4.1 é requisitos gerais e dentro do item 4.1 tem o 4.1.1. A organização deve. Então essa palavra deve, conforme mencionada lá no início, é obrigação. Então ela deve documentar um sistema de gestão da qualidade e manter sua eficácia de acordo com os requisitos desta norma e os requisitos regulatórios aplicáveis. Então, não existe sistema sem estar documentado de alguma forma, ou seja, por meio físico, ou seja, por meio eletrônico. A empresa tem que documentar os processos. Tá? Então você vai, vamos dar um exemplo aqui, durante todo o curso nós vamos falar assim, a certificação do produto A. Tá? Vamos dar o exemplo do A. Então, se vai certificar o produto A, você tem que documentar agora todas as etapas do processo relacionado ao produto A, que vai ser um produto que vai estar no escopo de certificação. Então, quando a empresa olhar lá na sua listagem de produto e ver lá produto A, B, C e olhar o escopo, ela vai ver que só o produto A que está certificado. Tem muitas empresas que fazem isso, organizações que fazem isso. Não vou certificar todos os meus produtos, vou certificar um. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém,
talvez ela vai perder mercado, com certeza. Porque o cliente vai pegar e vai falar assim, não, eu quero o produto A, porque o produto A ele tem todo um controle, toda uma gestão. Tá? E o custo também, às vezes, não vai nem valer a pena você fazer só para um produto. Você faz A, B, C e você tem um controle geral da sua empresa. Mas aí é uma questão muito particular de cada empresário, cada organização. Então a organização deve estabelecer, implementar e manter qualquer requisito, procedimento, atividade ou acordo requerido documentado por essa norma ou por requisitos regulatórios. Então, a partir do momento, a partir de hoje, então, nós temos que documentar tudo. Então, nós vamos mostrar como que isso é feito dentro do requisito 4, da seção 4. Então, a organização deve documentar os papéis assumidos pela organização sobre os requisitos regulatórios aplicáveis. Então, a organização tem que ter lá um controle e assumir a responsabilidade de cumprir todos os requisitos regulatórios, até porque você não consegue se manter no mercado se você não cumprir os requisitos regulatórios. Eu tenho uma norma da Anvisa que me exige essas especificações. Você não consegue comercializar o produto se você não cumprir. Entendeu? Eu tenho que cumprir as normas do Ministério do Trabalho. Mas o que a norma do Ministério do Trabalho tem a ver com o meu produto A que eu estou certificando? Muito simples. Amanhã, na hora que a organização for fiscalizada pelo órgão do Ministério do Trabalho e tiver alguma coisa que não esteja atendendo aos requisitos regulatórios ali, a empresa vai ser autuada, dependendo da gravidade, pode se fechar. Então, falou que é requisito regulatório, tem que cumprir, seja meio ambiente, com licença de operação, com licença ambiental, seja segurança do trabalho, que é a questão das normativas NR e outras normas de uso de EPI, e a própria norma NBR ISO 13485. Tá? Aí tem uma nota, que vai ser para ajudar a entender um pouquinho o que foi considerado desse primeiro item aí, que é o 411, que fala sobre, entre os papéis assumidos pela organização, pode-se incluir o papel de fabricante, representante autorizado, importador ou distribuidor. Tá? Então, todos fazem parte de um processo. O item 412, a organização deve. Olha só o que a organização deve. Ela deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e a aplicação desses processos em toda a organização, levando em consideração os papéis assumidos pela organização. Então, ela tem que determinar esses processos que vão fazer parte do sistema de gestão. Então, por exemplo, eu estou planejando, estou lá no P do meu PDCA, vamos fazer esse curso trabalhando PDCA. Tá? Então, eu estou definindo, planejando o meu sistema. Então, agora eu tenho que criar os documentos. Então, tem que criar normas, tem que criar procedimentos, tem que criar formulários. Então, por exemplo, agora eu vou desenhar o meu processo. Eu vou trabalhar num sistema de gestão com abordagem de processo. Então, eu tenho RH, eu tenho compras, eu tenho almoxarifado, eu tenho controle de qualidade, eu tenho manutenção, eu tenho produção, eu tenho carregamento, eu tenho entrega. Vamos falar só desse. Projeto, tem uma área de projeto também. Fiz esse organograma, tá? Eu vou começar a pensar o seguinte, o que eu tenho que fazer para me preparar a minha organização para certificar. Eu tenho que criar os procedimentos, os documentos, tá? Como que vão ser feitas as inspeções, quem que vai receber, como é que vai comprar. Então, tudo isso depois, em cada momento, nós vamos estar falando isso, tá? Item B do 412. Aplicar uma abordagem baseada em risco o controle dos processos apropriados necessários ao sistema de gestão da qualidade. Mais uma vez falou em abordagem risco, que é a NBR ISO 31000. Por mais que essa norma esteja independente da 9001, tá, existem alguns aspectos que ela não se
isola de todas as outras. Então a NBR ISO 31000, que é a de gestão de risco, ela será necessário vocês estarem adquirindo, você está adquirindo essa norma, para que essa análise de risco seja incorporada dentro do seu sistema de gestão. Tá? E mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa norma de gestão de risco. Observamos que no item 4.1.2, seja na letra A, assim como na letra B, se menciona sobre processos. Agora, o que são processos em um sistema de gestão da qualidade? Para um produto ser fabricado ou um serviço ser prestado, ele precisa passar por algumas atividades até sua conclusão. A esse conjunto de atividades damos o nome de processo. Todo processo possui entradas e saídas. As entradas para um processo são geralmente as saídas de outros processos, e as saídas de um processo são geralmente as entradas para outros processos. Um processo global pode ser formado por vários processos ou subprocessos. Item C, determinar a sequência e interação dos processos. Tá? Aí você vai ter que reorganizar a sua empresa, tá? De uma forma para facilitar a produção. Tipo assim, mas a minha empresa tem 30 anos, eu já tenho uma referência no mercado, eu tenho que mudar? Não, você não vai mudar. Você vai reorganizar os processos. Porque às vezes a pessoa acha o seguinte, mas peraí, eu fiz errado esse tempo todo? Não, você não fez errado. Só que agora você vai fazer de uma forma para ficar mais fácil. A importância na hora de implementar um sistema é essa, é você mostrar para os seus funcionários, né, os gerentes mostrar para os funcionários que não vai se mudar tudo que está se fazendo. Vai se buscar fazer de forma mais fácil, de forma melhor. Tá? A empresa não está fazendo, não. Vamos dizer que a empresa está vendendo muito bem no mercado. Tá? Ela conquistou isso, só que agora ela vai dar um passo a mais, ela vai melhorar os processos. Tá? Esse que é o foco do sistema de gestão. As pessoas têm que perceber isso. Item 4.1.3, para cada processo do sistema de gestão da qualidade, a organização deve, para cada processo, que tem vários processos dentro do sistema da qualidade, certo? Tem processo de compras, tem processo de almoxarifado, tem processo de manutenção, tem processo de produção. Então, para cada processo, está falando ali, ó, a organização deve determinar critérios e os métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes. Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para dar suporte à operação e ao monitoramento desse processo. Implementar ações necessárias para alcançar os resultados e manter a eficácia. Monitorar, medir conforme apropriado e analisar esses processos. Estabelecer e manter os registros necessários para demonstrar conformidade com a norma e com os requisitos regulatórios. Então vamos parar aí. Vamos dar um exemplo. Você foi lá, fez um planejamento, nós estamos no P, no PDCA. Fez um organograma, você tem lá um setor de compras. Então, item A, determinar os critérios e os métodos necessários para assegurar a operação. Então, tem que pegar agora e descrever uma norma ou um procedimento da qualidade para compras. Tá? Então, você já está começando a parte de documentar o seu sistema. Ah, mas a minha funcionária já compra lá, o meu funcionário já compra lá, faz 3 cotações, eu tenho que assinar. Só compra depois que o diretor aprova. Ok, não está errado, só que agora nós vamos escrever isso para ficar documentado, tá? E a empresa partir do princípio que se amanhã ela precisar de fazer uma melhoria, ela está com aquilo escrito. E amanhã essa funcionária ou funcionário faltar, ou sair de férias, tá? Ou for promovido dentro da organização, outro pode chegar e fazer sem atrapalhar a atividade da empresa. Ele vai pegar aquilo ali e vai executar. Então, quando fala de assegurar a disponibilidade de recursos, também é isso.
A empresa agora, tipo assim, eu tenho dinheiro em caixa, tem. Ninguém está falando que não tem. Só que agora você vai pegar agora parte desse recurso no seu planejamento orçamentário e alocar aquilo ali dentro do sistema da qualidade, para manutenção, para treinamento, para infraestrutura. Então, esse é o momento de fazer isso. Para pessoal, capacitação. Você vai implementar ações necessárias para alcançar resultados. Você vai rodar o PDCA, você vai definir ações, documentar. A área tal vai fazer isso, me entregar no dia tal. Então, isso é uma ação que você definiu com responsabilidade e data para quem alguém fazer. Tá? Vai começar a ter esses registros disso. Monitorar, medir conforme apropriado e analisar esse processo. Então, a partir de agora, todo mundo faz as medições, só que agora tem que registrar direitinho no papel, no formulário padrão, tá? Para que aquelas informações sejam analisadas em determinados momentos da etapa do processo, que nós vamos ver alguns requisitos à frente. Então, por exemplo, eu tenho que medir lá de hora em hora a temperatura do meu produto que está sendo feito. Já tem a planilha? Tem. Já é feito? É. Então, só que agora vocês vão padronizar a planilha, vai colocar controle de revisão, vai colocar uma identificação ali para mostrar que aquela planilha faz parte do sistema da qualidade, tá? E vai continuar fazendo e analisando. Só que agora é o seguinte, você continua fazendo, porém, com um documento diferente, onde você vai poder ficar com um controle mais seguro daquele processo. E quando se fala estabelecer e manter os registros, quer dizer o seguinte, que tudo a partir de agora, com o sistema de gestão, você tem que guardar e controlar aquilo para fins de fiscalização, fins de verificação, tá certo? O item 414, você vai ver que a organização deve gerenciar esses processos de sistema de gestão da qualidade de acordo com os requisitos desta norma, com os requisitos regulatórios. Então, ou seja, todos os processos, a partir de agora, vão ser gerenciados conforme essa norma está ditando a regra, que é a ISO 13485. Tá? A partir de agora, os formulários são padrão, são controlados. Então, agora, a partir de agora, tudo isso é feito conforme rege essa norma. Então, as alterações feitas nesses processos devem ser avaliadas com relação ao seu impacto no sistema de gestão. Então, agora não se faz mais mudança no processo sem alguém avaliar de forma formal. Tá? Então, qualquer mudança a partir de agora, ela tem que ser registrada e documentada. Portanto, alterações podem ser feitas, mas essas também devem ser avaliadas com relação ao seu impacto nos produtos para a saúde produzidos com base nesse sistema de gestão da qualidade. Então, alterações podem surgir, que o processo é muito dinâmico, mas essas alterações têm que ser avaliadas e documentadas para que realmente tudo tenha esse registro, um histórico do que está acontecendo no sistema. Também, as alterações têm que ser controladas de acordo com os requisitos dessa norma, tá? E com os requisitos regulatórios aplicáveis, porque esse sistema de gestão, a ISO 13485, estabelece como devem ser feitos os controles, tá, nos processos, quanto documentação, processos operacionais. O requisito 4.15 diz que quando uma organização optar por terceirizar algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, ela deve monitorar e assegurar o controle de tais processos. Então, ou seja, a organização ela pode terceirizar sim, tá? Mas continua sendo responsável pelo processo. Tem que estender esses monitoramentos, controles a esse processo que está sendo terceirizado. Então, a organização deve reter responsabilidade de conformidade com essa norma e com os requisitos do cliente e os requisitos regulatórios aplicáveis aos processos terceirizados. Ou seja, ela continua sendo a responsável. Então, todos os controles, monitoramento devem ser mantidos. Os controles devem ser proporcionais ao risco envolvido
e a habilidade da entidade externa em atender aos requisitos de acordo com o requisito 7.4. Como nós falamos de mentalidade de risco, então a organização ela tem que ficar atenta porque ela tem um processo já padronizado dentro da sua planta. Se ela vai terceirizar aquele processo, ela tem que ficar atenta que de repente o risco envolvido que ela tem dentro da sua planta não vai ser o mesmo risco, tá, nessa área terceirizada. Tá? Ela pode ter que reavaliar os riscos porque podem ocorrer situações diferentes do que é realizado na planta matriz. Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Os controles devem incluir acordos de qualidade escritos. O requisito 4.16 diz que a organização deve documentar procedimentos para validação da aplicação de softwares de computador usado no sistema de gestão da qualidade. Tais aplicações de software devem ser validadas antes do seu uso inicial e, conforme apropriado, após alterações de tal software ou em sua aplicação. A empresa adquiriu um software, tá, para ser usado num determinado processo de produção. Então isso tem que passar por uma validação, porque isso vai ser inserido no processo. Ele vai gerar informações, tá, necessárias para o gerenciamento dos processos. Existem alguns segmentos que usam software para emitir relatórios de ensaios, relatórios de inspeções, tá? Igual tem a calibração. Então, deve-se passar por uma avaliação de pessoas competentes para que se possa garantir que aquele determinado equipamento ou software vai gerar os resultados necessários para o monitoramento dos processos. Para um entendimento melhor sobre o que é processo, observe esse exemplo. Um processo de fazer um bolo pode possuir as etapas: fazer a massa, assar o bolo, decorar o bolo e entregar ao cliente. Cada uma das etapas são um subprocesso do processo global fazer o bolo. A entrada do processo fazer a massa são os ingredientes nas quantidades indicadas pela receita. A saída é a massa pronta que, consequentemente, é a entrada da próxima etapa, que é assar o bolo. A saída dessa etapa será o bolo assado, que será a entrada da próxima etapa e assim por diante. Mas não são apenas as etapas que formam um processo. Também precisamos de alguns recursos para que o processo seja concretizado. Continuando com o exemplo do bolo, precisaremos de um bom confeiteiro, de uma boa receita, dos ingredientes, de um forno bom, de um ambiente adequado, com a higiene adequada, entre outras questões. Em suma, ao determinar os processos, a organização deve analisar as atividades que o compõem, os recursos necessários, as entradas e saídas esperadas, quem serão as pessoas responsáveis, entre outros itens que garantirão que o produto final seja aquilo que foi determinado pela organização. O que a norma quer dizer com essa seção 4, Sistema de Gestão da Qualidade? A norma quer que a organização planeje o processo antes da sua execução, definindo todos os pontos importantes. A organização precisa controlar e garantir que os recursos necessários estarão disponíveis, pois só assim teremos um produto ou serviço de qualidade. A norma diz que a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade. Isso significa que a organização tem a liberdade de determinar os processos
que considerar como necessários para que o sistema de gestão da qualidade atinja os objetivos desejados. O fato é que, se estamos pensando em controlar um processo e não estamos vendo nenhuma vantagem significativa para a nossa organização, esse processo não precisa, deve ser controlado. Controlar esse processo pode gerar grande desperdício de tempo e de recursos em uma organização. Logo, cabe à organização decidir quais processos ela vai determinar como necessários para que todo o apoio seja disponibilizado, e a organização deve documentar as informações dos processos que foram definidos e os resultados obtidos. Você deve estar se perguntando: como atender à norma? A norma cita algumas questões que devem ser levadas em conta na hora de definir os processos da organização. Primeiro, determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desses processos. A entrada de um processo é um insumo que o processo utiliza para gerar as saídas esperadas. Por exemplo, se temos o processo de fabricação de móveis de madeira, as entradas provavelmente seriam madeiras, ferragens, cola, pregos, parafusos e etc. Uma saída esperada de um processo é o que se pretende que o processo seja capaz de produzir. Por exemplo, ainda no processo de fabricação de móveis de madeira, a saída esperada provavelmente seria móveis de madeira com qualidade. Podemos também dizer que as saídas são o final de um processo, o seu objetivo a ser atingido. Segundo, determinar a sequência e a interação desses processos. Definir a interação entre os processos é entender a ordem em que os processos ocorrem no sistema produtivo. Isso permite compreender o relacionamento entre os processos e como eles dependem uns dos outros. Por exemplo, uma empresa fictícia, prestadora de serviços que vende e instala sistemas de segurança predial, supondo que tudo comece com o processo de vendas. Após uma venda ser realizada, é preciso comprar os equipamentos que serão instalados. Se isto é verdade, então existe uma relação entre o processo de vendas e o processo de compras. Nesse caso, a venda é realizada antes da compra. Dessa forma, a saída esperada do processo de vendas é o pedido do cliente. Só depois que o pedido do cliente é confirmado é que a compra dos equipamentos será realizada. A sequência e interação dos processos é comumente resumido e melhor visualizado através de um macrofluxo. Determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho relacionados, necessários para assegurar a operação e o controle eficaz desses processos. Definir o que precisa ser monitorado e quais os indicadores necessários ajudará a organização a garantir o controle dos resultados que os processos vão entregar. A organização deve identificar as necessidades de monitoramento ou indicador para que se possa acompanhar o andamento do processo e de seus resultados. Por exemplo, se existe risco significativo de fabricar peças com defeito, o índice de peças com defeito pode ser um indicador muito importante, pois, se esse índice aumentar, significa que a organização está fabricando peças inúteis, desperdiçando recurso e talvez deixando o cliente insatisfeito. Também determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade. Os recursos são os elementos necessários para que um processo funcione, mas que não são consumidos e transformados em saídas, como ocorre com as entradas. Por exemplo, para fabricar móveis de madeira, provavelmente
precisaremos de ferramentas, máquinas, instalações e etc. Observe que esses recursos não são consumidos, mas podem ser utilizados para fabricar muitos móveis, talvez durante muito tempo. Além de materiais, nossos processos podem requerer outros recursos, como funcionários, cargos. Esses recursos também devem ser determinados e estar disponíveis para uso. Também atribuir as responsabilidades e autoridades para esses processos. Autoridade é o direito de mandar ou de realizar algo. Já a responsabilidade é o dever, a obrigação de responder por algo. Por exemplo, o funcionário João pode fazer orçamentos para os clientes. No entanto, se um orçamento deixar de ser feito, isso não será um problema para o funcionário João. Agora, se o funcionário João tem a responsabilidade de fazer os orçamentos para os clientes, ele deve fazer os orçamentos e, se o orçamento deixar de ser feito, o João estará encrencado. Além de ser uma forma eficaz de manter os processos funcionando, a definição de responsabilidade e autoridade faz com que os limites de atuação de cada um fiquem claros, facilitando tanto a realização das atividades e tarefas, quanto a cobrança por resultados. Agora, abordar os riscos e oportunidades. Ao determinar os fatores que poderiam causar algum desvio nos seus processos, a organização conseguirá colocar em prática controles preventivos para minimizar os efeitos negativos e a maximizar o aproveitamento das oportunidades que surgirem. Por exemplo, ao comercializar produtos perecíveis, há o risco do alimento não ser vendido até a data de validade. Assim, a organização precisa ter o controle das datas para tomar ações que evite o prejuízo, como a compra de uma quantidade adequada, a redução do preço e promoções, mas também que proteja o consumidor, como a retirada do alimento da prateleira assim que a data de validade passar. Também avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados pretendidos. Todos os processos passam por mudanças. Por isso, é necessário um acompanhamento constante dos resultados. A tomada de decisão sobre mudanças deve ser baseado nos dados obtidos. Por exemplo, ao identificar o aumento do índice de peças com defeitos, a organização avaliará o problema e deve decidir sobre o que será feito. Talvez trocar a máquina, contratar um novo funcionário para o setor. Também melhorar os processos e o sistema de gestão da qualidade. A organização deve perceber os pontos de melhoria, com base em toda a análise realizada e também nos resultados obtidos. A organização deve se desafiar, ou seja, se questionar. Será que consigo produzir mais? O que preciso mudar para conseguir aumentar a minha produtividade? É viável? Onde preciso investir? Onde consigo economizar? A melhoria dos processos deve ser contínua. Sempre há onde e o que melhorar. A norma também pede que toda essa análise e os resultados obtidos sejam documentados. Registrar essa análise ajudará à execução do processo. O registro dos resultados obtidos comprovarão que os processos estão produzindo o que foi planejado. No slide anterior, nós mencionamos sobre risco. A Capacitar tem esse curso, NBR ISO 31000-2018, Gestão de Riscos, Princípios e Diretrizes. Pois você pode consultar no nosso site. Será muito importante você obter conhecimento de como se gerenciar o risco, os riscos das organizações, para que elas possam, de fato,
alcançar aí os melhores resultados e atingir os objetivos, as metas estabelecidas, porque hoje o mercado está se falando muito em mentalidade de risco, tá? Então, fica aí o lembrete para você, quem sabe você pode estar conosco aí em breve. A abordagem e as atividades específicas associadas à validação e revalidação de softwares devem ser proporcionais ao risco associado ao uso do software. Registros de tais atividades devem ser mantidos, conforme previsto no requisito 4.2.5. Requisito 4.2. Requisitos de documentação. 421 geral. A documentação do sistema de gestão da qualidade, ver item 4.24, deve incluir a. Declarações documentadas de uma política da qualidade e dos objetivos da qualidade. A alta direção, assim que vai implantar um sistema de gestão, ela deve estabelecer a política da qualidade e seus objetivos. Ou seja, objetivos são metas para que possam ser alcançadas e assim atingir o planejamento estratégico da empresa e garantir assim a política da qualidade. Também o manual da qualidade, onde ela vai descrever ali tudo que ela pretende formalizar enquanto sistema de gestão da qualidade. Procedimentos documentados e registros requeridos por essa norma. Nesse diagnóstico inicial, é necessário que seja mapeado o processo e estabelecidos os procedimentos, normas de cada etapa do processo. Isso deve ser documentado para que realmente o sistema possa ir tomando um corpo e sendo implementado aos poucos. Documentos, incluindo registros determinados pela organização como necessários para assegurar os eficazes planejamento, operação e controle de seus processos. Quando se fala em registros, o próprio item já fala que é assegurar, né, o planejamento. Por quê? Registro é a base de todo o sistema de gestão da qualidade. É por meio dos registros que a alta direção, que a gerência, que os cargos de responsabilidade vão avaliar o desempenho do processo. Outras documentações especificadas por requisitos regulatórios aplicáveis. Pode ser que seja necessário elaborar ou implementar algum outro registro, algum outro documento em atendimento a alguns requisitos regulatórios, que não necessariamente vão estar dentro dos requisitos da ISO 13485. Ok? Requisito 4.2.2 Manual da Qualidade. A organização deve documentar um manual da qualidade que inclua. Então, mais um deve documentar, deve elaborar um manual da qualidade. E neste manual, a organização deve incluir o escopo do sistema de gestão da qualidade. O próprio início já fala, é o escopo do sistema. Por exemplo, se você vai definir o escopo, qual produto eu vou certificar? Quais os processos serão certificados na organização? A organização tem a opção de certificar todos os produtos, ela tem a opção de escolher uma determinada linha de produto para certificar. Isso vai depender muito da estratégia e do mercado. Tá? Então, a organização tem essa opção. Por exemplo, vou dar um exemplo de escopo. Processo comercialização de postes duplo T. É um escopo que você está definindo. Tá? Então, isso é importante porque o sistema ele vai ser estruturado com base nesse escopo. E nesse manual, além do escopo, você deve incluir os detalhes, tá, desse escopo, desse processo, justificativas
para qualquer exclusão ou requisito não aplicável. Conforme nós vimos em módulos anteriores, a norma NBR ISO 13485, ela dá opção para a organização, dentro do que for o processo a ser implantado, de justificar por que não implementar determinado requisito, ou também a não aplicação de determinado requisito. Mas isso tem que estar documentado no Manual da Qualidade. Os procedimentos documentados para o sistema de gestão da qualidade ou referência a eles. Então, em cada tópico do manual, você tem um procedimento, vamos dizer que você está descrevendo no Manual da Qualidade o requisito referente a compras, aquisição. E você elaborou uma norma para o setor de compras para atender esse requisito. Então, no manual, quando você deixar claro como que é o seu processo ali num texto macro ali de compras, que você não vai escrever a norma toda, você vai chamar justamente a norma que você criou ou procedimento da qualidade que você criou, certo? A letra C, a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade. É importante você deixar claro como que é essa interação entre os processos. E o Manual da Qualidade deve definir a estrutura da documentação usada no sistema de gestão da qualidade. Nós vamos ver um pouco mais à frente como que é uma estrutura, tá, da documentação do sistema de gestão da qualidade. Isso deve estar no manual para que as pessoas tenham conhecimento como ficou estruturado o sistema de gestão da qualidade da sua organização. Estrutura da documentação do sistema de gestão da qualidade. Eu vou mostrar para você que é uma estrutura de documentação de um sistema de gestão de uma forma simples, que vai contribuir para o entendimento dos demais funcionários da organização, como que ficou formatado a documentação do sistema de gestão da qualidade. É importante você estar ciente de que muito se fala sobre a necessidade da gestão de documentos, mas pouco se explica sobre o mesmo. Se elaborados do jeito certo e com o propósito certo, são ferramentas que ajudam a executar o trabalho. Isso se aplica tanto a garantir a conformidade do produto ou serviço, quanto a encontrar formas de melhorar os processos. Então, quando a organização se preocupa em fazer de forma simples, de uma forma clara, isso vai contribuir e vai ser uma ferramenta que vai ajudar na execução do trabalho. E também vai garantir a conformidade do produto ou serviço, por quê? Porque estando de forma simples, as pessoas vão fazer com mais facilidade da forma correta. Isso vai gerar um produto conforme, contribuir para um produto conforme. E também é uma ferramenta que vai ser muito importante na busca de melhoria, para facilitar, assim, o trabalho. E no primeiro momento de se definir uma estrutura de documentação, nós temos aqui que nos preocupar com as políticas e objetivos, estabelecer políticas e objetivos do sistema de gestão, tá? E junto com os manuais, ou o manual da qualidade, por assim dizer, nesse exemplo que nós estamos trabalhando. Então, a organização definiu lá a política, ou as políticas e os objetivos, as metas, tá? E o manual. E nesse manual, ela vai se preocupar em deixar claro o que o sistema de gestão da qualidade faz para proporcionar qualidade aos seus clientes, ou seja, as partes interessadas. Tá? E essa primeira parte, essa primeira fase, ela está no primeiro nível estratégico da organização dentro do organograma, que se aplica à alta direção. No segundo momento, nós temos as normas.
E nas normas, a organização vai dar atenção e escrever lá como o sistema de gestão da qualidade realiza a sua missão, como que as atividades são realizadas. Então ela definiu o manual, o que a organização e o sistema de gestão vai fazer para proporcionar ali qualidade, as normas vai escrever como, e isso está no nível tático, que é o segundo nível. Vamos dar um exemplo aqui do departamento de compras. Então, para atender o requisito da 13485 enquanto aquisição, você vai agora escrever todas as etapas do departamento de compras dentro de uma norma. Se você desejar, você pode definir como procedimento da qualidade. Isso vai muito de cada organização, mas essa fase está dentro do segundo nível que é o tático, que é gerencial, supervisão, está dentro desse nível. E o próximo passo, a próxima etapa seria instruções de trabalho, POPs, ou seja, procedimento operacional padrão, procedimentos de inspeção, e tendo como base da pirâmide e a base da estrutura da documentação, documentos e registros. Porque registros e documentos são a base de todo um sistema de gestão, que é onde a organização busca as informações e os indicadores para que ela possa tomar decisões estratégicas, buscar melhoria e os melhores resultados para a organização. Que por meio de uma planilha ou um registro de monitoramento de temperatura, de monitoramento do processo, é que vai dar, vai gerar informações para a organização, para a alta direção, para tomar decisões estratégicas. E essa etapa é onde realmente vai detalhar nas instruções de trabalho como o sistema de gestão realiza suas atividades. Você vai desdobrar, deixar quanto mais claro você deixar escrever isso nos procedimentos, será mais importante, porque isso vai para a área de trabalho. Então as pessoas vão estar buscando essas informações quando surgir alguma dúvida. E essa etapa é o terceiro nível operacional, que é a base de todo o sistema de gestão enquanto estrutura de documentação. Requisito 4.2 ainda, requisitos de documentação. Agora é o requisito 4.2.3, arquivo de produto para a saúde. Para cada tipo ou família de produtos para a saúde, a organização deve estabelecer e manter um ou mais arquivos que contenham ou que façam referência a documentos gerados para demonstrar conformidade com os requisitos dessa norma e com os requisitos regulatórios aplicáveis. Então preste atenção, para cada tipo ou família de produtos para a saúde. Então você vai definir ali como que você vai manter esses registros, esses documentos em arquivos. O conteúdo desses arquivos deve incluir, mas não estar limitado a descrição geral do produto para a saúde, do uso, propósito, destinado e da rotulagem, incluindo quaisquer instruções de uso, especificações do produto, especificações ou procedimentos para fabricação, embalagem, armazenamento, manuseio e distribuição, procedimentos para medição e monitoramento, conforme apropriado, requisitos para instalação, conforme apropriado, procedimentos para assistência técnica. Ou seja, você vai montar uma pasta com todas as informações necessárias por produto. Por que isso é importante? Caso você venha a ter a necessidade de fazer alguma verificação ou de fazer uma mudança no processo, desenvolver um novo produto, você tem essas informações todas realmente arquivadas num determinado arquivo por tipo de produto, por família. Então essas informações são importantes. Você vai ter ali
todas as etapas, tudo que é necessário, tudo que compõe aquele produto que está sendo produzido dentro do escopo do sistema de gestão. Então é importante ter tudo isso bem organizado. Caso você venha fazer uma mudança na forma de produção, na embalagem, no acondicionamento, no armazenamento, você tem todas as informações necessárias que vão lhe ajudar e facilitar o seu trabalho. Requisito 4.2.4, controle de documentos. Documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser controlados. Então, já deixa claro aqui que todos os documentos que forem desenvolvidos, que forem elaborados pelo sistema de gestão devem ser controlados. Registros são um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos fornecidos no item 4.2.5. Olha só que interessante esse ponto. Um procedimento documentado deve definir os controles necessários para analisar criticamente e aprovar os documentos para adequação antes da emissão. O que você pode entender nesse ponto? Vamos voltar lá no exemplo do departamento de compras. Você vai agora, para atender o requisito da norma, da 13.485, você vai elaborar uma norma de compras. Então você vai definir lá um modelo de norma, com os tópicos da norma, que vai se tornar um modelo padrão, vai escrever todas as etapas do compras, tá? E vai encaminhar para que o responsável possa analisar criticamente o conteúdo do documento e o superior possa aprovar. Então é assim que funciona. Por exemplo, você vai mandar para o gerente de compras e o gerente de compras vai encaminhar para o diretor. Então aí está o processo de análise crítica e aprovação. No segundo momento, analisar criticamente, atualizar conforme necessário e reaprovar os documentos. Então vamos voltar no exemplo. Você elaborou um documento, tem lá o controle, tem código, tem data de emissão, data de revisão e data de que foi emitido o documento. Então essa primeira versão é a versão 00. Tá? Só que agora o item B está falando que é analisar criticamente, atualizar. Então vamos dar um exemplo em cima desse departamento e dessa norma que nós estamos falando. Vamos analisar o seguinte contexto da situação. Você definiu na primeira versão do documento, que é 00, que o comprador tem que fazer 3 cotações de preço. Tá? Só que agora o diretor entende que para melhor resultado da empresa, tá, é necessário que se faça 5 cotações. Então você vai pegar aquele documento, tá, que está lá no seu computador e vai alterar o item onde tem essa descrição dessa etapa do processo, da atividade do comprador. Você vai alterar de 3 para 5. E quando você faz isso, o que acontece? Você vai ter que mudar a revisão, já vai para a revisão 01 e colocar a data em que você atualizou o documento. Então o documento agora ele tem a data de emissão que vai prevalecer, que é aquela emissão que o documento não existia, que você formalizou ele lá há 2 ou 3 ou 1 ano atrás. Vai ter a revisão 01 e a data que foi alterado, que foi atualizado o documento na revisão 01. Certo? E nesse documento você vai deixar claro o que mudou. Agora, existem alguns critérios quanto a se deixar claro, porque a pessoa que vai receber o documento, nós vamos ver mais à frente aqui, ela tem que ser informada o que foi que mudou naquele documento.
Então, a letra C fala que assegurar que a situação da revisão atual e as alterações dos documentos sejam identificadas. Nesse aspecto, várias organizações, cada uma, definem o que é a melhor prática nesse processo. Por exemplo, eu conheço empresas que no final do documento coloca lá controle de alterações ou controle de revisões, onde ela coloca a página, o item, o texto anterior, texto que está na norma, e coloca o texto novo. E ela já alterou isso lá no corpo do documento, mas ela menciona. Então vai ter lá o item 1, página tal, que era 3 cotações, ela digita lá o texto e depois digita o texto com alteração. Então, vamos dar um exemplo aqui. No processo de compras é necessário que se faça 3 cotações para se avaliar os preços dos produtos, das matérias-primas. Aí ela coloca na coluna da frente. No processo de compra é necessário que se faça 5 cotações para se avaliar o preço dos produtos. Então a pessoa, ao ser informada, quando ela receber a versão do documento, ela vai logo nesse final do documento, lá no final do documento, e vai ver o que mudou. Tá? Outras utilizam o processo de sublinhar o que foi mudado. Porque entende-se que a versão 00 vai ficar no documento obsoleto. E às vezes esse campo de revisão no final de cada documento, ele fica muito extenso, vai gerar muita folha, e às vezes a pessoa não precisa saber o que era. Algumas organizações entendem que o importante é saber como ficou daquele exato momento em diante. Mas é um critério que cada organização pode escolher, desde que, conforme nós mencionamos lá na parte de estrutura de documentos, seja um processo de fácil entendimento. A letra D fala que assegurar que as versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso. Se você sabe que tem a versão 00 lá no departamento de compras e você providenciou a revisão, já foi analisado, já foi aprovada e assinada a versão 01, qual que é o papel aí do departamento de qualidade? Encaminhar a versão 01 da norma para o setor de compras ou departamento de compras e recolher a versão 00, para que possa garantir que as pessoas daquele departamento vão estar executando a partir daquele momento um documento atualizado. Letra E, assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis. É uma preocupação do sistema. As pessoas não rasurarem os documentos, deixa eles sempre de forma legível, porque são documentos que vão ser consultados e até mesmo apresentados em auditorias, e eles têm que estar realmente bem legível. Assegurar que os documentos de origem externa, determinados pela organização como necessários ao planejamento e à operação do sistema de gestão da qualidade, sejam identificados e que sua distribuição seja controlada. É aquilo que a gente acabou de mencionar. Tá? Identificados como um documento controlado. Algumas organizações usam carimbo, cópia controlada. Algumas organizações usam uma marca d'água na folha com as cores da organização. Mas aí cada organização vai buscar aquilo que ela entender ser melhor. Não existe uma regra, tem que ser só dessa forma, não. Desde que garanta que o documento tenha garantia de que o documento está sendo controlado e que as versões estão sendo controlada, distribuída para que não seja usado um documento obsoleto, sem problema. Também prevenir a deterioração ou a perda de documento, é que as pessoas devem ser orientadas a ter cuidado com esses documentos, porque são documentos importantes.
Também prevenir o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar a eles identificação adequada. Por exemplo, você foi lá, recolheu a versão 00, tá? E entregou a versão 01. Tá? Então, esse 00, o que você pode fazer? Você pode definir no seu sistema de gestão o seguinte, que você vai carimbar lá documento obsoleto e arquivar ele de forma física. Ok? Muitas organizações fazem assim. Outras, elimina-se o documento, rasga esse documento, elimina ele, porque ele vai ficar armazenado por meio eletrônico. Cria-se uma pasta e coloca lá documentos obsoletos e identifica. Então, cada organização pode ver o que é melhor, qual a melhor prática para gerenciar e garantir que esses documentos estão realmente sendo controlados. Portanto, a organização deve assegurar que alterações dos documentos sejam analisadas criticamente e aprovadas pela função aprovadora original ou outra função designada que tenha acesso às informações antecedentes pertinentes nas quais possa basear suas decisões. Um ponto muito importante aqui é o seguinte: se você está revisando um documento do departamento de compras, onde no seu organograma tem um gerente de compras e tem um diretor, não é correto você encaminhar aquele documento para um gerente de produção assinar e encaminhar aquilo para o diretor. Por quê? Porque quem tem condições de verificar e encaminhar para a produção é aquele responsável que tem autoridade e responsabilidade na área. Agora, se no organograma, para simplificar, estiver definido que o gerente de produção é o mesmo que responde pelo departamento de compras, aí não tem problema. Mas se no organograma tiver funções diferentes, responsabilidades e autoridades diferentes, a orientação é que se estabeleça a hierarquia de cada área, certo? A organização deve definir o período pelo qual pelo menos uma cópia dos documentos controlados obsoletos deve ser retida. Por exemplo, muitas organizações estabelecem que vai se permanecer no arquivo, seja físico com o carimbo, documento obsoleto, ou arquivado por meio eletrônico as duas últimas revisões. É um critério. Outras podem definir 3. Tá? Outras não definem, já que está no meio eletrônico, não está ocupando muito espaço, vamos dizer assim, por não ser físico, que vai deixar lá desde a revisão 00, mas é um critério que cada organização estabelece. Lembrando que você deve estar atento ao seguinte: já aconteceu de algumas organizações, depois de 2, 3 anos, um determinado processo foi alterado e o responsável pelo tempo buscou as informações das versões anteriores, que de repente o procedimento que é executado na área foi necessário ele voltar ao que era no início. E uma forma de você manter esses documentos obsoletos é para isso, é para que você possa ver de fato como era, tá, para se buscar melhorias no processo. E até mesmo em caso de dúvida, mas será que foi isso mesmo? Eu não estou lembrado muito bem que se foi isso que eu pedi para mudar, essa revisão realmente foi feita de forma correta? Pode acontecer no dia a dia. Tá? Por isso que tem que se controlar também os documentos obsoletos, as versões anteriores. Então, este período deve assegurar que os documentos relativos à fabricação e ensaios de produtos para a saúde estejam disponíveis pelo menos durante a vida útil do produto para a saúde, como definido pela organização, mas não inferior ao período de retenção de qualquer registro resultante. Ver
item 425 ou conforme especificado pelos requisitos regulatórios aplicáveis. Nesse caso, nós estamos trazendo atenção para os registros, tá? E também, como se trata também de produto para a saúde, tá? Talvez seja interessante essas revisões, esses documentos obsoletos permanecerem por tempo de vida útil do produto. Tá? Mas o registro, de fato, ele deve acompanhar a vida útil do produto. Se o seu produto, tá, tem uma vida útil de 30 anos, o registro que foi usado para garantir e monitorar a produção, ele deve permanecer na organização pelo menos 30 anos. Tá? Ele tem que acompanhar essa vida útil. Mas algumas normas, ela já estabelece o período que deve ser armazenado, inclusive período mínimo. Tá? Que tem organização que vai estabelecer o seguinte: esse formulário, esse registro vai ficar 1 ano no meu arquivo. Mas tem norma que já fala, o mínimo são 2 anos. Tá? Então é muito importante estar atento a esse detalhe desse requisito 4.2.4. Requisito 4.2.5, controle de registros. Consideramos há pouco controle de documentos. Agora, controle dos registros. Registros devem ser mantidos para fornecer evidência de conformidade com requisitos e da operação eficaz do sistema de gestão da qualidade. O registro é a base de todo e qualquer sistema de gestão da qualidade. É por meio dos registros que você busca melhoria e gerencia os processos de um sistema de gestão, porque eles geram indicadores, tá? Onde vai garantir ali que o seu processo está seguindo os padrões que foram estabelecidos. Então, a organização deve documentar procedimentos para definir os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e disposição dos registros. Então, existe uma regra para isso. É simplesmente, como a norma fala que você deve manter registros, então agora você está sendo orientada a como manter esses registros arquivados. Porque em algum momento você vai precisar de buscar essas informações. Então o sistema está falando com você o seguinte: você vai criar uma forma de facilitar, tá, essa consulta. Então, o sistema orienta que você crie uma lista mestra de documentos e registros, onde você vai relacionar os documentos e seguir passo a passo essa orientação. Por exemplo, uma lista mestra ela vai ter um campo de identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e disposição dos registros. Então, como que funciona? Qual é o mecanismo dessa lista mestra? Primeiro, identificação. Você vai colocar ali o nome do registro, ou no caso, o código do documento, que é uma lista mestra de documentos e registros. Colocou o nome ou código do documento, você vai informar aonde ele está armazenado, se é em armário, se é em pasta, se ele está por meio eletrônico, aonde ele está armazenado. Proteção. O cargo da pessoa responsável por proteger aquele documento, manter aquele documento arquivado da forma correta. Qual é a forma de recuperação desse documento? Você tem que buscar esse documento, como que você vai acessar lá dentro da pasta, dentro do armário? É por ordem numérica? É por ordem alfabética? Qual que é o tempo de retenção desse documento? É o tempo de arquivamento. Ele vai ficar 1 ano, vai ficar 5 anos, vai ficar 10 anos. E esse ponto é importante você ficar atento, porque dependendo da norma do sistema de gestão, cada documento tem já definido o seu tempo de armazenamento. Lembrando que
No caso de registros, esses devem acompanhar o tempo de validade do produto. Se o seu produto tem validade de 1 ano, todas as planilhas geradas dentro da organização que você usou para fazer o monitoramento daquele determinado lote, daquele dia de produção, devem ser arquivados por um tempo igual ou superior à vida útil, nunca menos do produto. Tá? Por fim, disposição dos registros. Seu produto vale 1 ano, ficou lá 1 ano. Então, feito isso, você vai definir se vai reciclar, se vai deletar do sistema. Então, você já tem o passo a passo. Eu estou precisando de determinado registro. Eu vou chegar nessa lista mestra, que vai ser o meu índice do meu arquivo, vou buscar essa informação, vai facilitar com que eu resgate aquela informação. Eu vou saber que o meu registro está no armário, que é o armário tal, que está por ordem alfabética, tempo de arquivamento é 1 ano, e eu sei o que fazer com ele. Tá? Então isso fica fácil. Você ganha tempo, você ganha produtividade, além de você ter a segurança da informação gerada pelo sistema de gestão. Ainda no controle de registros, vamos ressaltar para você que tem um modelo dessa lista mestra disponível lá nos materiais complementares. A organização deve definir e implementar métodos para proteger informações confidenciais relacionadas à saúde contidas nos registros, de acordo com os requisitos regulatórios aplicáveis. A organização tem que tomar cuidado com isso, que tem certas informações que nem todas as pessoas devem ter acesso. Tem informações de conteúdo de tecnologia, de desenvolvimento, que devem ser mantidos, arquivados, porém, em locais mais seguros para que nem todos tenham acesso. Os registros devem ser mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. Alterações nos registros devem permanecer identificáveis. Vamos abordar um pouco esse ponto. Quando se fala aí legível e prontamente identificável, no sentido de que você pegou lá o registro, tá? Você tem que ter condições de analisar ali o que foi feito de apontamento. Então, a orientação sempre é: se errou, não passe corretivo. Você dá um traço e coloca o resultado na frente. Até para que a pessoa possa ter condições de avaliar o porquê errou. Tá? Então, não é aconselhável ficar passando corretivo. Então, essa é a orientação. Tá? Errar, todo mundo pode errar, mas tem que tomar esse cuidado. E realmente arquivar de uma forma que realmente você consiga ter o acesso à informação sempre que for necessário. A organização deve manter os registros por um período de tempo pelo menos equivalente à vida útil do produto para a saúde, como definido pela organização ou especificado pelos requisitos regulatórios aplicáveis, mas não inferior a 2 anos, a partir da data de liberação do produto pela organização. No caso da 13.485, ela já estabelece que, no mínimo, o registro tem que ficar arquivado 2 anos na organização. Agora, é de 2 anos de acordo com a partir da data da liberação. Então, pode ter equipamento que vai ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas nunca inferior a 2. Tá? Então, se a vida útil do produto for 2 anos, todos os registros vão ser no mínimo 2 anos, arquivado no caso mencionado pela 13.485. Do contrário, respeitando aí a data de liberação,
cada organização vai definir o que é melhor e mais seguro para gerenciar os registros. Documentos são regras ou padrões que devem ser seguidos e utilizados pela organização, por exemplo, instruções de trabalho, manuais, modelos e etc. E registros são as provas de que as regras estão sendo seguidas, por exemplo, formulários preenchidos, fotos, atas de reunião, contratos, entre outros. Vou te dar um outro exemplo desse ponto. Atualmente, a legislação brasileira garante aos casais que vivem em união estável praticamente os mesmos direitos que pessoas casadas em cartório possuem. Quando acontece um casamento, existe um procedimento que deve ser seguido. Alguns documentos são modificados e é realizado um registro válido em todo o território nacional. Já uma união estável não precisa seguir nenhum procedimento padrão para ser criada nem desfeita. A grande diferença está na formalização, nas facilidades e complicações que ela pode envolver. Por exemplo, para terminar um casamento é muito mais complicado do que terminar uma união estável. Além disso, no caso de uma das partes morrer, para ter direito à herança é necessário comprovar a existência da união estável através de testemunhas, fotos, contas compartilhadas e etc. Já para provar a existência de um casamento, basta apresentar um documento, a certidão de casamento. Manter arquivos de documentos pode facilitar a execução e padronização dos procedimentos, e manter registros facilita a comprovação de que algum procedimento está sendo seguido. O que a norma quer dizer nesse requisito 4.2? A norma quer que a organização mantenha documentos e registros importantes armazenados, aqueles necessários para garantir a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Isso inclui tanto documentos e registros determinados pela norma, como determinados pela própria organização. A eficácia do sistema de gestão da qualidade é favorecida à medida que as regras e padrões estão disponibilizados para serem consultados e seguidos. Além disso, consultando os registros, é possível verificar se as regras estão sendo cumpridas, acompanhar os resultados alcançados e avaliar o desempenho. Como atender à norma? Para atender à norma, a organização deve armazenar os documentos e registros exigidos pela própria norma e pela própria organização. Os documentos e registros irão variar de acordo com o porte da organização, com a complexidade das atividades executadas por ela e com a competência necessária das pessoas envolvidas. Consideramos que os documentos e registros devem ser criados e atualizados pelo sistema de gestão da qualidade. O importante é que os detalhes diferenciam um item bem acabado de um item sem acabar ou de um item mal feito. Mas, por serem apenas detalhes, muitas vezes são desvalorizados, ficam para a última hora e são incluídos apenas se der tempo. Mas a ausência de um detalhe pode comprometer a utilidade ou a conclusão de uma atividade e gerar um retrabalho desnecessário. Preste atenção neste exemplo. Imagine um aluno super empenhado, estudioso, que se preparou por muito tempo para realizar uma prova. Deixou de sair com os amigos, de viajar com a família, entre outras coisas. No grande dia, ele põe tudo o que aprendeu em prática. Faz todas as questões tranquilo, sai confiante da prova e sente que todo o esforço valeu a pena.
Quando confere o gabarito, confirma que realmente foi muito bem, melhor do que imaginava. Mas um detalhe pode por tudo perder. E se ele não tiver assinado a prova? Assim como em uma prova, a identificação correta em documentos e registros de uma organização é um detalhe muito importante. Se não forem feitas no momento correto, podem comprometer todo o trabalho ou gerar transtornos e retrabalho. Agora, por que a norma estabeleceu este requisito? A norma quer que, ao criar e atualizar seus documentos e registros, a organização faça isso de forma organizada e planejada. Se for negligenciado, isso pode gerar um grande problema para a organização. Se não for feito durante a criação e atualização, algumas informações importantes podem ser perdidas e a utilização pode ser comprometida. Manter os documentos e registros organizados, atualizados e corretamente identificados é fundamental para impedir erros. Por exemplo, se uma instrução de trabalho foi atualizada, a revisão anterior deve ser identificada como cancelada ou obsoleta e recolhida. Do contrário, algum funcionário pode utilizá-la equivocadamente. Informações como título, data, autor, aprovador e revisão devem ser facilmente encontrados, pois um detalhe pode distinguir o arquivo certo do errado. Isso garantirá que, quando for necessário encontrar um documento ou um registro, isso será feito de forma rápida e eficaz, evitando trabalho e perda de tempo. E para reforçar o ponto e atender à norma, a organização deve garantir que alguns itens dos documentos e registros estejam adequados. Por exemplo, só reforçando o que nós consideramos esse requisito. Identificação e descrição, por exemplo, título, data, autor ou número de referência. Formato, por exemplo, linguagem e versão de softwares e gráficos. Meio, ou meio físico, papel, meio eletrônico. Também análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência dos formulários e registros. Portanto, é importante reforçar o entendimento, conforme consideramos que documentos e registros devem ser controlados pela organização. Uma mesma pilha de papel pode ser lixo para uma pessoa e para outra ser um item bem precioso. Isso vai depender do conteúdo presente nesses papéis e do interesse de cada uma das pessoas nesse conteúdo. Para que possamos diferenciar a utilidade de duas pilhas de papéis, precisamos conhecer o conteúdo presente em cada uma delas sem precisar ler folha por folha. Vou te dar mais um exemplo para ajudar o seu entendimento. Imagine uma pessoa que cumpre com todas as suas obrigações, respeita as leis e paga suas contas em dia. No trabalho e na escola é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. É um exemplo a ser seguido por onde passa, exceto em um item, a organização. Um dia ligaram para ele cobrando uma conta que estava sem pagar. Ele procurou pelo comprovante por toda parte, mas não encontrou. Ele e todos à sua volta tinham certeza de que ela tinha sido paga, mas não tinham como provar. Então, ele acabou tendo que pagar a mesma conta duas vezes. Tanto para uma pessoa quanto para uma organização, os documentos e registros que guardamos devem ser úteis. Para isso, devem estar bem organizados e identificados, para que consigamos encontrar um arquivo quando precisamos, sem precisar revirar a casa toda. Para que sejam úteis,
os documentos e registros precisam estar disponíveis onde for necessário. Um funcionário que está com dúvidas quanto ao procedimento que deve seguir precisa ter acesso à instrução de trabalho. Só assim a instrução de trabalho terá utilidade. Se a instrução de trabalho existir, mas não estiver disponível para quem realiza o trabalho, ela será inútil. Além disso, para que os documentos e registros de uma organização sejam úteis, eles precisam ser confiáveis. Do contrário, eles poderão gerar problemas ao invés de soluções. Por isso, eles também precisam estar protegidos. A norma quer que a organização proteja seus documentos e registros quanto à confidencialidade, ao uso impróprio, à perda de integridade, entre outros. Como você pode então atender à norma? Para atender à norma, a organização deve controlar seus documentos e registros com o objetivo de garantir que eles estejam disponíveis e protegidos. A norma cita algumas atividades que devem ser consideradas para a realização desse controle. Por exemplo, distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, incluindo preservação e gelibilidade, controle de alterações, por exemplo, controle de revisão, retenção e disposição. Ok? Chegamos ao fim do módulo 2. Preparamos um quiz com algumas perguntas para você responder, são perguntas fáceis. E assim que você responder o quiz do módulo 2, eu vou te aguardando, esperando lá no módulo 3, tá ok? Então, vai lá, verifica as perguntas lá do quiz, responde, e eu tô te esperando lá no módulo 3, tá ok? Tchau, tchau.